Bom, pessoal, então nós já temos aqui a nossa aplicação pronta em termos de funcionalidade, tá? Mas não dá para considerar isso aqui como uma aplicação pronta, porque a gente sabe que o nosso código aqui ainda pode melhorar bastante, tá? A gente tem um único componente que meio que faz tudo aqui. Isso não é legal, tá? Isso dificulta a manutenção do nosso código. Vocês já viram que a gente já teve que fazer uma gambiarrazinha aqui embaixo, tá? Para mostrar lá os itens da lista de tarefas. Então a gente vai procurar formas aí de melhorar um pouco esse código, tornar esse código mais legível e também tornar esse código mais fácil de ser mantido, tá? Então a gente faz isso de que forma? Refatorando, tá? E um dos princípios que a gente tem aí da refatoração, um dos princípios aí de arquitetura de código que a gente tem, é separar as coisas de acordo com as responsabilidades delas, tá? Então, no React, assim, da forma mais simples, isso significa separar componentes para as coisas que têm funções específicas. Por exemplo, aqui eu tenho um formulário e aqui eu tenho uma lista. Cada um faz uma coisa. Então eu posso ter um componente para o formulário e um componente para a lista, tá? Isso já começa a simplificar um pouco o nosso código, tá? Tornar o nosso código um pouquinho mais limpo. Vamos ver então como fazer isso. Então, vamos começar aqui, pessoal, criando aqui um componente para o formulário, tá? Um componente, como o app aqui, é simplesmente uma função, tá? No JavaScript. Eu posso vir aqui e fazer um function form nova tarefa, tá? Esse é um componente se ele retornar algum código aqui JSX. Normalmente os nomes das funções que são componentes, né? A gente começa com letra maiúscula. Não é obrigatório, tá? É mais convenção mesmo. E aí eu vou colocar aqui, então, no retorno dessa função, o código desse formulário, tá? O código JSX. Com isso, eu já estou começando a separar, né, pelo menos a parte visual aí da minha aplicação, tá? Então, eu coloquei ele aqui. Agora eu preciso fazer uma referência aqui. Eu preciso falar aqui dentro do código do app que eu quero mostrar o form nova tarefa. Para fazer isso, eu vou fazer como se fosse um elemento do HTML, né? No caso aqui é um componente do React. Então eu vou abrir aqui uma tag form nova tarefa, tá? Abrir e fechar. Tá aqui. Isso aqui ainda não vai funcionar. Vocês vão ver que a gente gerou vários erros aqui, tá? Por quê? Porque aqui dentro do form nova tarefa, eu tenho referências para algumas variáveis que não fazem parte do escopo aqui dessa função. Elas fazem parte do app. Então, daqui eu não enxergo, por exemplo, o submit nova tarefa. Exatamente o que ele está me falando aqui, ó. Erro de referência. Submit nova tarefa não está definido. Por quê? Porque daqui de dentro não dá para ver o que está na outra função. Então eu preciso de alguma forma passar isso de uma função para outra, tá? Passar essa informação. Para passar uma informação que está num componente, vamos chamar de pai aqui, para um componente filho, né? Que seria o form nova tarefa. A forma que o React tem para fazer isso é usando propriedades, tá? Então a gente pode criar propriedades aqui. Por exemplo, eu vou precisar de uma propriedade que passe o valor do submit nova tarefa. Eu posso vir aqui e criar aqui, por exemplo, uma propriedade submit nova tarefa igual submit nova tarefa, tá? Pessoal, aqui eu tenho duas partes. Isso aqui é o nome da propriedade, tá? Isso aqui é o valor, que é a referência para o submit nova tarefa. Isso aqui eu poderia mudar, tá? Mas como aqui dentro do formulário do componente eu também estou usando esse nome, para simplificar um pouquinho a nossa vida, né, eu não vou alterar, vou manter. E como que eu vou enxergar agora o submit nova tarefa aqui dentro? Tá? Porque aqui eu estou passando a propriedade, mas eu não estou usando essa propriedade aqui dentro, não estou referenciando ela aqui dentro. Tá? Os componentes do React, quando a gente mostra eles, quando a gente renderiza eles, quando o React vai renderizar, o primeiro parâmetro passado para esse componente são as propriedades que esse componente recebeu. E elas vêm num objeto chamado props.
Então eu posso vir aqui e falar assim, ó, const submit nova tarefa é igual a props.submit nova tarefa, tá? Esse nome aqui, props.submit nova tarefa, tem que ser igual a esse aqui, tá? Então o que eu colocar aqui é o que vai estar no props. E aqui no caso, eu estou repetindo aqui no const para ficar tudo igual, tá? Para facilitar. Bom, salvando isso aqui, o erro do submit nova tarefa sumiu, mas eu ainda tenho um erro aqui, por exemplo, para o nova tarefa. Eu vou ter para o nova tarefa e para o change nova tarefa. Então eu preciso dessas propriedades também, tá? Então vai ser nova tarefa e change nova tarefa. Então, passando essas duas propriedades, agora eu posso pegar elas aqui dentro. Opa, const nova tarefa igual props.nova tarefa. Const change nova tarefa igual props.change nova tarefa, tá? Feito isso, pessoal, ó, o erro sumiu. Vamos ver se ele funciona. Tá funcionando. Então, eu já consegui separar esse meu primeiro componente, que é o formulário, tá? Ainda estou deixando as funções que trabalham com esse formulário, tá? Aqui fora. O ideal é a gente trazer algumas responsabilidades também para esse componente, não deixar tudo em cima do app. E a gente vai fazer isso já, tá? Antes disso, só quero mostrar para vocês uma sintaxe um pouquinho melhor para a gente fazer isso aqui, ó. Principalmente quando a gente tem muitas propriedades, tá? Da mesma forma que eu consigo fazer essa desestruturação aqui de vetores, eu posso fazer parecido com objetos. Ou seja, vamos comentar isso aqui, mas bom, vamos fazer aqui. Const, e aí eu posso abrir aqui como se fosse um objeto e falar submit nova tarefa e change nova tarefa são iguais a props. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, ó, vai lá no props e pega os valores lá das propriedades do props que tem o nome change nova tarefa e submit nova tarefa e crie variáveis com esses nomes. Então, o que eu faço aqui em 3 linhas, tá? Eu estou fazendo aqui com uma linha só. Então, vou comentar esse código aqui de cima e esse aqui de baixo faz exatamente a mesma coisa que o código de cima, tá? Por isso também eu mantive os mesmos nomes. Assim facilita aqui, né? E eu consigo usar essa sintaxe. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Continua funcionando. Testando, criar. Tá legal. Então o formulário está funcionando certinho. Então, quebrar a nossa aplicação aí em componentes é só uma parte, né? Na verdade, assim, é uma parte grande, mas não basta eu simplesmente trazer aqui o código JSX aqui para dentro, tá? Tem algumas coisas aqui que a gente vê, algumas dessas funções que a gente manteve lá no app e passou por referência, que a gente vê que são responsabilidades que cabem ao form nova tarefa, né? E não aqui ao, ao app, tá? Por exemplo, o app, ele não precisa, num primeiro momento, conhecer o nome da nova tarefa. Isso é uma coisa que é aqui de dentro do form, tá? Só na hora que eu for criar a nova tarefa, que aí de alguma forma eu vou ter que informar aqui que o tarefas recebeu essa nova tarefa, tá? Então a gente vai ver como trazer algumas responsabilidades ali para dentro, ali pro form nova tarefa. A primeira responsabilidade que eu quero trazer é essa de manter o input aqui, né, o input controlado e manter isso sincronizado, né? Então, o que eu tenho que trazer? Eu tenho que trazer esse change nova tarefa e o estado nova tarefa lá para dentro do form nova tarefa. Isso deve me gerar mais alguns erros e a gente vai corrigir esses erros aí, tá? Conforme eles forem aparecendo. Então eu vou vir para cá e aqui dentro eu vou trazer essa função e aqui dentro eu vou colocar também esse estado.
Vamos tirar esse comentário daqui. Pode deixar até, vai. Deixa aí. E eu vou colocar aqui, né, o use state. Então, ó, o nova tarefa, set nova tarefa e o change nova tarefa estão aqui dentro. Então, isso aqui eu não preciso mais trazer via propriedades, tá? Perceba, ó, nova tarefa, change nova tarefa. Change nova tarefa está aqui e o nova tarefa também está aqui. Então, vamos tirar ele, né, daqui. Vou manter só o submit, que é o cara que lida lá com... eu não posso trazer direto aqui para dentro, eu já vou mostrar para vocês por quê. Mas isso aqui eu posso manter tudo dentro desse componente. Tá? Vamos tirar também aqui essas propriedades, que já não faz mais sentido, né? Elas já não existem mais aqui no app, então não tem como eu passar elas aqui. Então, ó, eu trouxe essas responsabilidades para cá. Vamos dar uma olhada. Ó, ainda está aqui, está funcionando, não tem erro. Só tem erro quando eu faço o submit. Por quê? Set nova tarefa não está definido. Tá? Olha só o que está acontecendo aqui. Tá? Então, eu trouxe o estado nova tarefa aqui para dentro e aqui está o set nova tarefa. Tá? Quando eu mudo lá o que está sendo digitado, eu tenho que usar o set nova tarefa. Porém, quando eu dou um submit aqui na nova tarefa, eu pego o valor lá, mostro, né, adiciono a nova tarefa, só que eu chamo o set nova tarefa e ele não existe mais aqui. O set nova tarefa a gente estava usando para poder, como fala, para poder limpar o input, tá? Então a gente já não consegue fazer isso aqui, tá? Isso teria que ser feito lá dentro do componente. Da mesma forma, aqui a gente não vai conseguir acessar mais o nova tarefa. Tá? Ele não apareceu o erro aqui em cima, mas talvez esteja aqui para baixo ou parou antes. Mas essas duas variáveis elas já não existem aqui no app. Elas estão lá no formulário. Então a gente tem que mexer aqui também para corrigir esse problema. E aí, pessoal, olhando aqui, eu acho que também, por exemplo, esse prevent default aqui, esse evento prevent default que lida direto com o formulário aqui, com o evento do formulário, ele não cabe aqui no app. Ele é uma coisa que está mais próxima aqui do form nova tarefa. Então, acho que justifica, é válido a gente pegar essa função aqui do app, tá? E trazer aqui para dentro também. Lógico, isso vai gerar outros problemas, tá? Porque agora a gente já não tem mais os 7 tarefas aqui. Então a gente vai ter que lidar com isso de alguma forma, tá? Ó, então agora, opa, declaração duplicada, sim. Agora não tem mais a propriedade, eu vou remover essa propriedade daqui, tá? Vou até remover esses comentários, porque agora o submit nova tarefa está sendo definido aqui dentro. Então também não tem mais aqui. Ele vai me dar um erro agora, porque agora eu trouxe isso para cá, mas o set tarefas está aqui fora. Então vocês veem que é meio que um quebra-cabeça, tá? A gente tem que ir achando a forma ideal. Ele está mostrando, mas provavelmente na hora que eu der um submit aqui, ele vai dar erro aí. Set tarefas não está definido, tá? Então, a gente tem que modificar isso aqui um pouquinho. Mas é muito mais fácil, né, certo ponto, eu deixar esse submit aqui, que tem coisas mais próximas aqui do form nova tarefa, né, como esse evento, esse set nova tarefa, do que deixar lá e tentar misturar, tá? Como que eu posso resolver isso? Agora eu posso passar, de repente, uma referência para o set tarefas. Só que se eu simplesmente passar uma referência, passar uma propriedade set tarefas, eu também vou ter que passar uma propriedade tarefas, tá? E aí eu tenho que passar duas coisas. E se eu criar uma função lá fora, no app, que só sirva para adicionar a tarefa? Pode ser uma solução, e assim eu só preciso passar uma referência para essa função. Como assim, professor? Bom, vamos pensar então. Aqui no app, eu preciso, da mesma forma que eu tenho aqui uma função remover tarefa, eu preciso de uma função adicionar tarefa, tá?
uma funçãozinha bem simples, que eu não tenho que pensar em formulário e nada do tipo. Essa função, ela simplesmente recebe o nome da tarefa e atualiza aqui esse estado tarefas, tá? Então, ela recebe esse nome tarefas e ela vai fazer o que está sendo feito aqui, ó. Vou até copiar esse código aqui, que é definir o estado tarefas, usando tarefas, mais a nova tarefa. Né? Vamos mudar aqui o nome, nova tarefa, para nome tarefa. Então, ela simplesmente adiciona uma nova tarefa, certo? E agora, eu posso passar uma referência para esse adicionar tarefa lá para aquele meu componente. E aí, chamando essa função adicionar tarefa com o nome da tarefa, eu resolvo o problema, tá? Então, vamos vir aqui e vou passar uma referência aqui. Adicionar tarefa igual adicionar tarefa. E aí, aqui no props, eu vou pegar essa referência. Const, vou fazer aqui adicionar tarefa igual a props. Eu estou pegando a referência para adicionar tarefa. E aqui dentro, ao invés de chamar o set tarefas, que não existe, eu posso simplesmente chamar o adicionar tarefa, passando, né, o valor aqui do estado nova tarefa. Nova tarefa. Vamos dar uma olhadinha. Ó, tá funcionando. Se eu apertar teste aqui, ele adiciona, tá? Então, eu separei não só aqui a exibição, mas também as responsabilidades, tá? Por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, essa função change nova tarefa e o estado nova tarefa, que eles servem para controlar aqui esse input nova tarefa. Então, eles estão próximos desse componente, justifica que essas funções, que esse estado estejam nesse componente e não lá no app, tá? A única coisa que eu preciso comunicar para o app é quando dentro do form nova tarefa aqui, o usuário clicar para fazer o submit e eu precisar adicionar uma nova tarefa. Então, eu crio uma propriedade que vai receber essa funçãozinha adicionar tarefa, que chama essa função aqui no app, tá? Então, assim, eu separo a visualização e separo também as responsabilidades, porque gerenciar a lista de tarefas, no caso, é uma responsabilidade do app e não do form nova tarefa, certo?